Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Nerd da Fiel para falar sobre sabor, Vitória. Sabor. O Corinthians bateu nos sei lá, cavalinhos da Red Bull, no te dá asas. E aquela vitória sabor, passada de peru na cara dos malucos. Enfim, sacanagem. O Coringão ganhou hoje pra cima do Red Bull Bragantino, 2-0, jogo dentro de casa. Assim, cara, não foi o melhor jogo do mundo, mas tá valendo. É a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, uma vitória depois de um clássico, um jogo pra, acho que coroar um bom momento do Matheus Bidu, com um gol, uma boa partida do Matheus Bidu, o Hugo pegando pênalti, o Rodrigo Garro pegando aquilo que ele fez contra o Palmeiras, ou o que ele não fez contra o Palmeiras, e mostrando hoje que aquilo ali não é o que ele quer ser, porque hoje foi um cara que pode não ter sido maravilhoso, mas mostrou vontade, mostrou determinação, mostrou empenho. Foi mais aquele Rodrigo Garro que a gente queria ver. Gol do Gabriel Paulista no jogo de hoje. Assim, foi um jogo com algumas coisas bem legais. Vamos falar sobre essa partida hoje. E assim, se tivesse um ponto negativo para falar, foi a questão do estádio tá meio vazio, né? Mas vamos falar disso, o porquê, muito provavelmente, do estádio tá vazio, aqui hoje no canal do Nerd da Fiel. Peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, ativar o sininho da notificação, compartilharem o vídeo com seus amigos, porque hoje, além de falar sobre o jogo, a gente tem que comentar, óbvio, sobre a rescisão do contrato de José Martínez e falar um pouquinho sobre o próximo jogo do Corinthians final de semana contra o São Bernardo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que foi o jogo hoje. E cara, vamos lá, o primeiro tempo do Corinthians foi uma maravilha? Não foi não. O Corinthians chegou no primeiro tempo com principalmente uma jogada, que foi bola lançada, bola pro Yuri Alberto correr, o Yuri Alberto corria e finalizava a jogada de forma errada. Ou chutava em cima do goleiro, ou tocava a bola errada para quem chegava junto, ou não conseguia finalizar a jogada. E o primeiro tempo foi isso, foram umas 3, 4 jogadas que o Yuri Alberto partiu em velocidade, chegava na hora de concluir a jogada, e ele concluía a jogada mal. E o Corinthians não conseguiu criar de outras formas. O Bragantino chegou, mas também não foi uma coisa assim de nossa, que abafa do Bragantino, meu Deus. Foi um jogo meio amarrado. Foi um jogo meio E o Corinthians foi hoje, sem Breno Bidon, sem André, com um time mais técnico no meio de campo. Se você tira o Ranieri, você tinha Matheus Pereira, que é um cara que eu gosto, do toque de bola que o Matheus Pereira tem. Às vezes eu acho que ele tá tão seguro do que ele vai fazer, que ele às vezes erra passes bobos. Mas eu gostei do jogo do Matheus Pereira. Ele entrou com um Carrilho que foi meio discreto na partida. Talvez o melhor lance do Carrilho foi um carrinho que ele deu no último lance dele no jogo antes de ser substituído. Mas era Matheus Pereira, Carrilho, Garro, Memphis, Yuri, os dois laterais do Corinthians que são técnicos também. Então hoje foi um meio de campo mais técnico. Talvez sem tanta pegada, sem tanto morder os caras. Mas isso também não foi um problema, porque o Bragantino chegou, mas não chegou tanto. E ofensivamente o Corinthians, ao invés daquilo que eu pensava que seria ter a bola, chegar com toques ali, chegar tocando, não. O Corinthians tentou usar da bola longa e ela surtiu efeito. O problema é que foi finalizada de forma errada, de forma ruim, e com isso o time não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Só que, pro retorno do segundo tempo, o Corinthians começa o segundo tempo com tudo, acha um escanteio com, acho que 50 segundos tem um escanteio, e aí na cobrança o Rodrigo Garro acha a cabeça do Gabriel Paulista, que abre o placar. E aí eu já quero falar um pouquinho sobre um dos destaques positivos do jogo, que é o Gabriel Paulista. Cara, o Gabriel Paulista tem 35 anos.
E eu não sei se ele vai conseguir manter esse ritmo durante todo o ano. As contratações são importantes para isso. O André Ramalho vai ser importante para isso. O Tchoca vai ser importante para isso, para você rodar o elenco. Mas como chegou bem o Gabriel Paulista, hein? Não sentiu o peso da camisa. A camisa caiu bem. O cara é bom na bola aérea. O cara tem uma recomposição muito boa. Tá muito bem posicionado. Encaixou perfeitamente como dupla do Gustavo Henrique. Perfeitamente. Espero que se mantenha, porque está jogando muito futebol. E ele abre o placar com 1 minuto de jogo, o que de certa forma ajuda o Corinthians no decorrer do segundo tempo. Porque tirando o pênalti dos caras aos 11 minutos, uma jogada que... bola nas costas do Bidu, que é algo que o Bidu é muito... ele tem um déficit muito grande nessas bolas nas costas. A bola entra no meio da área e a bola pega no braço do Gustavo Henrique. É um lance meio difícil. Assim, eu tava vendo na miséria de um aplicativo ruim aqui e a bosta da imagem tava um lixo. E aí ficou meio difícil de ver. Mas enfim, eu não sei se foi ou não foi. Pra mim é um pênalti bem mais ou menos. Mas de qualquer forma a gente tem um goleiro pegador de pênalti. Aí eu já falo do segundo destaque positivo do jogo, que foi o goleiro Hugo. Cara, o Hugo foi exigido no primeiro tempo, foi um pouco exigido no segundo e foi muito exigido nessa hora do pênalti. O Hugo é um exímio pegador de pênalti. Hoje mostrou que talvez ele mereça a vaga na Copa pra isso, cara. Pra isso. Pra se chegar no momento, precisar colocar um goleiro pra pegar pênalti pela seleção, esse cara hoje é o Hugo. Ele cresce demais. Ele cresce demais. E eu tenho certeza, mano, que os adversários ficam receosos de como vai bater o pênalti no Hugo. E hoje o cara bateu mal o pênalti, ele vai pegar. Se você bater mal um pênalti, o Hugo vai pegar, e ele pegou. E aí com a defesa do Hugo, o estádio se infla novamente, o estádio inflama novamente, e aí o Corinthians tem o controle do jogo. O Corinthians pressiona, o Corinthians cria mais chances, e aos 30 minutos do segundo tempo, o Corinthians faz o segundo gol numa bola que é um gol do terceiro destaque positivo do jogo, que é o Matheus Bidu. A jogada começa, se eu não estiver enganado, numa roubada de bola do Matheus Bidu, que rouba a bola já no campo de ataque, a bola gira, chega no Yuri Alberto, corta pro meio, bate no rebote, sobra pro Matheus Bidu, que praticamente só tem que empurrar pro fundo do gol e faz o segundo gol do Corinthians, aí sim, para tranquilizar, para acabar o jogo e pro Corinthians sair com os 3 pontos, rodar elenco. Mas eu queria destacar o Matheus Bidu. Se o Matheus Bidu sofre em determinados momentos defensivamente, ofensivamente ele é fundamental pro Corinthians. Ele chega muito bem à frente, ele tranquiliza muito a saída de jogo do Corinthians, ele gera muito jogo. Quando o Matheus Bidu está integrado à partida, o Corinthians cresce e cresce muito. E volto a repetir, eu não pesquisei, eu não sei quantos anos tem o Bidu, mas dependendo, se o Bidu tiver seus 24, 25 anos, é um cara para trabalhar e pensar a longo prazo no Corinthians, cara. Mesmo que ele não tenha, mas assim, é um cara muito bom. Eu gosto muito do Matheus Bidu. Se ele fosse mais completo e para isso ser melhor defensivamente, tranquilidade, a gente conseguia vender esse cara por um bom dinheiro. Porque é sim um bom lateral esquerdo. E como tá difícil achar laterais esquerdos hoje, o Matheus Bidu é sim, sem sombra de dúvidas, um dos melhores que nós temos no Brasil. E aí já vamos destacar os destaques positivos. Eu coloquei o Garrote, mano, o Garro. Por que o Garro fez uma partidaça? Não. Mas porque eu gostei da entrega do Rodrigo Garro. Cara, se não vai... se o físico não tá ajudando, tem que dar algo a mais. É a alma, é a entrega 100%. E eu acho que o Garro se entregou hoje 100%. Ele correu, ele tentou, ele achou passe. Ele foi o mais perto do Garro que talvez ele não vinha sendo nos últimos semanas, meses. Hoje o Garro foi. Ainda não é o suficiente? Óbvio que não. Eu quero muito mais do Rodrigo Garro. Mas é esse o caminho que eu quero ver do Rodrigo Garro. O Coringão venceu um bom time do Red Bull Bragantino, somou seus 3 pontos, subiu, até eu estar gravando esse vídeo, tinha mais um jogo ainda rolando, mas para a 12ª posição, 3 pontos, 2 jogos,
faz o próximo jogo contra o Atlético Paranaense na semana que vem. Vamos ver se a gente consegue essa vitória fora de casa para somar 2 vitórias aí e compensar a derrota que a gente teve contra o Bahia. Próximo jogo do Corinthians é domingo, São Bernardo, 8 horas, Campeonato Paulista, e o Corinthians precisa somar pontos para se classificar. Se vencer, tá classificado, mas um empate, uma derrota, precisa de resultados dos outros times para ver se primeiro se classifica e depois em qual posição se classifica. Então o ideal é rodar o elenco, ir com um time misto, mas um time minimamente competente para sair com os 3 pontos lá de São Bernardo. E para encerrar o vídeo, vamos falar sobre José Martínez. Saiu hoje em vários lugares que o Corinthians rescindiu de forma amigável o contrato com o José Martínez. E que bom que foi de forma amigável, porque a questão era, não tinha como o Corinthians continuar com o José Martínez depois de toda a pataquada que o Martínez fez, não só agora, depois nesse período das férias, mas desde que o Martínez chegou. O Martínez não é réu primário no quesito não se reapresentar na data certa. Várias vezes quando ele foi convocado para a seleção da Venezuela, várias vezes quando ele estava de folga e viajava para a Venezuela para resolver alguma coisa, ele não se reapresentava na data estipulada, dava algum motivo e o Corinthians entendia e aceitava. Só que dessa vez foi muito, né? Dessa vez é assim, cara, você pode ser malandro, eu posso ser otário. Só que chega uma hora que o otário, ele cansa de ser otário, né? E o Corinthians meio que virou e falou assim, porra, Martínez, você pode ter sido malandro 1, 2, 3 vezes, mas agora chega, né? Não dá pra ser otário pra sempre. O Martínez ficar 1 mês de férias a mais do que seus companheiros, praticamente. Ele ficou quase 1 mês a mais do que seus companheiros tiveram de férias, o Martínez ficou. O Martínez se reapresentar com um LCA rompido e meio que fazer tudo isso e no final ele ter 1 ano inteiro de recuperação e 1 ano inteiro recebendo o salário do Corinthians, seria meio como você parabenizar, como você valorizar o erro, valorizar o mau caratismo, né? A gente não sabe como o Martínez se machucou, mas eu acredito que pela forma como os empresários do Martínez trataram da situação, eles sabem que o Martínez se machucou fazendo merda. Eles sabem. Porque senão esses caras iam bater o pé e ia falar assim, não, a gente não vai tirar o Martínez do Corinthians, vocês vão pagar o salário dele esse ano inteiro, vocês vão arcar com o tratamento dele, ele tem mais contrato até 2027. Mas ficou claro pra eles que o Martínez fez bosta, que não haveria mais clima com o Martínez, com o treinador, com a comissão técnica como um todo, com a diretoria, e eu acho que até com o elenco vendo como o Martínez agiu, não teria. E principalmente o torcedor de forma geral não aceitaria o Martínez de novo. Cara, eu sou um maluco que eu gosto muito de uma coisa importantíssima que é respeito à camisa do Corinthians. E o Martínez dentro de campo, na maioria dos jogos respeitou a camisa do Corinthians. Mas fora deles, essa última então, o Martínez praticamente pisou em cima da camisa do Corinthians. Então que bom que o Corinthians rescindiu de forma amigável, conseguiu fazer uma forma que vai pagar o Martínez, mas vai conseguir dar um respiro muito grande no resto de contrato que tinha do Martínez. Pelas informações, o Corinthians vai arcar com a cirurgia e vai arcar com 30% do que o Martínez tinha para receber nesse ano de 2026. Se for isso, tá muito bom. De toda forma, pelo que o Martínez fez dentro de campo, a final que ele fez contra o Vasco, absurda, era um jogador que eu gostaria que ficasse no Corinthians. Agora, pelo outro lado, pela forma como ele desrespeitou a camisa do Corinthians, é um cara que eu não quero ver nunca mais pintado de ouro perto de algo que represente o que o Corinthians é, que represente essa marca, esse escudo. Qualquer jogador que desrespeitar o Corinthians, que se colocar acima do Corinthians, eu quero ver longe do Corinthians. E o Martínez foi um desses caras. É isso, rapaziada. Deixem nos comentários o que vocês acharam da rescisão do Martínez. Deixem seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos de vocês.
E não se esqueçam, vamos junto para bater os 400 inscritos no canal. Preciso da ajuda de vocês. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus e vai, Corinthians!